Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus faça de vocês, de cada um de vocês, a própria bênção, quer dizer, a fonte de vida, a fonte de paz, a fonte de alegria, a fonte que gera vida para outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para cada um de nós. Ele quer fazer de cada um de nós, e todos, ele quer fazer de todos, mas de cada um, especialmente, uma fonte que venha gerar luz, venha gerar vida, venha gerar paz, venha fazer aquilo que ele, Deus, faria se estivesse no nosso lugar. Muito legal isso. Jesus disse assim, olha só as palavras que Jesus deixou para nós. Que preciosidade essas palavras, olha só. Ele disse assim, o Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, o Espírito é o que vivifica. Quer dizer, o Espírito é o que dá vida. O Espírito é o que dá vida. A carne, para nada aproveita. Nada aproveita. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, vocês têm um corpo, vocês têm uma alma, vocês têm um espírito. O mais importante na vida de vocês é a alma. Porque o espírito volta para mim, quer dizer, a inteligência que você tem volta para mim, a sabedoria volta para mim, o talento volta para mim, que eu emprestei para vocês. A alma, essa fica a seu cargo escolher entre a obediência ou a desobediência, entre satisfazer aos seus desejos ou satisfazer a minha vontade. Então é isso que ele está dizendo, o Espírito é o que vivifica, que é o que dá vida, o Espírito Santo. A carne, quer dizer, tudo que é físico, quer dizer, resumido na palavra carne, tudo que é físico, tudo que é visível, de acordo com os nossos olhos físicos, para nada aproveita. Você sabe de uma coisa? Você deve ter tido essa experiência. Quando eu era jovem, eu tinha um cabelo maravilhoso, cabelo que batia aqui no ombro. Hoje, você vê que a maior parte da minha cabeça é careca. E cada vez vai ficando mais careca. Vai chegar ao ponto de acabar tudo. Então, assim é a vida. Tudo acaba nesse mundo. Você sabe disso. Todo mundo sabe disso. Você verifica, por exemplo, a coronavírus trouxe aí uma pandemia. E o mundo todo se ajoelhou. Quer dizer, toda a luxúria,
toda ganância, todo orgulho, toda vaidade, toda beleza, todo poder desse mundo, todo o poder material, materialista, acaba, para nada aproveita. Mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, é o que dá a vida. E nós vamos ver no testemunho deste casal, que você vai participar agora, que aconteceu exatamente isso. Exatamente isso. O casal tinha tudo para ser feliz, para ter uma vida, não uma vida secular, mas uma vida em que se transborde de vida para outras pessoas. Então você vai verificar, vai conferir que esse texto, que essas palavras que Jesus falou, se aplicam na vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa venha optar por ouvir e praticar o que o Espírito diz para aqueles que têm ouvidos para ele, o Espírito Santo, né? Então vamos assistir o testemunho desse casal e você vai ver que realmente o Espírito é o que dá vida, a carne para nada aproveita. Vamos assisti-lo. Meu nome é Milton de Oliveira Pressivale, tenho 54 anos e eu tive uma infância bem pesada. Eu sou filho de ex-presidiário, minha mãe era uma modesta costureira e havia muita discussão, muita briga dentro de casa. E meu pai, quando ele foi embora, e eu via o sofrimento da minha mãe, né, porque sobrou toda a parte financeira para tomar conta, cuidar da gente. Então ali eu já tinha decidido ali que eu não poderia ser igual ao meu pai. E eu tinha um sonho de ter uma família que não se baseasse naquela imagem que eu tive do meu pai quando meu pai foi embora, porque meu pai abandonou a gente muito precoce, muito novo. E cresci, né, com esse sonho, passando dificuldades, tudo. E eu lembro que meu primeiro emprego, arrumei um emprego, né, para ajudar minha mãe de office boy. O primeiro salário dei para minha mãe, primeira vez foi fazer o mercado com esse dinheiro. E aí eu vi minha mãe feliz ali, porque pôde comprar as coisas para dentro de casa. Eu tinha um sonho de ter uma família, entendeu? Sempre tive o sonho. Eu falei, bom, quando eu casar, eu vou pegar e vou ser diferente do meu pai. Vou ter uma mulher só, que meu pai teve muitas mulheres. E acabei conhecendo a minha esposa. O meu nome é Silvana, sou esposa do Milton. Eu conheci o Milton na porta de um colégio que eu estudei. Começamos a namorar, um namoro tranquilo, bem apaixonada. Ele me dava atenção. Tudo que eu não tinha, ele supria, né? Quando nós resolvemos casar, eu estava ainda acima do peso. Nessa época eu pesava 98 quilos. Então eu falei para ele, vamos fazer um acordo. Você para de fumar, que ele fumava 2 maços de cigarro por noite, e eu faço regime. E foi assim que eu consegui emagrecer, para agradar ele. Casei com 66 quilos, bem bonita. E aí então, casamos tudo, e o pai dela, na hora que me chamou, num reservado, ele falou, Milton, eu tenho essa arma aqui, era um 32, um revólver, você vai levar essa arma para você proteger tua família. Olha, o nosso primeiro ano foi bom. Apesar de eu ter engravidado bem, logo depois que nós casamos, depois de 3 meses eu já estava grávida. Mas mesmo assim ainda tinha bastante atenção, carinho, porque era o primeiro filho. E eu lembro que ela ficou, após o parto depois, ela ganhou bastante peso, ficou bastante obesa. Aí dos 98 eu fui para 120 quilos. E aí eu não consegui mais emagrecer. E aí eu comecei a cobrar dela, mas cobrar insistentemente mesmo, que ela tinha que emagrecer. E eu comecei a brigar com ela. Então, logo após ela ter esse meu primeiro filho, ela passou a tomar medicação para emagrecer. Remédio, tarja preta. E eu lembro que tinha um remédio que ela tomava que ela ficava drogada, entendeu? Ficava fora de si. E aí ele chegava, tomava banho e dormia. Jantava e dormia. Ele não me procurava mais, não era mais atencioso, carinhoso. E eu fui cobrando ela.
e maltratava ela, xingava ela, entendeu? Falava coisas que até é difícil falar aqui agora, porque eu falava que ela era um saco de lixo, que ela não era mulher para mim. Enfim, eu me judiei bastante dela, verbalmente. Teve um dia que ele chegou e falou para mim que ele ia sair com outras mulheres. Aí eu não aceitei. Aí nós acabamos brigando feio, ele me deu um soco. Deu um soco bem no olho dela, mas pegou o soco certinho, que o olho dela ficou todo roxo. O que ele me falava com as palavras doía mais do que o soco. O soco passa, a gente esquece, saiu a marca, a gente não lembra. Mas as palavras ficam dentro da gente, dentro do coração, e ficava martelando na minha cabeça. Eu passei a dar chute nela, da cabeçada, ela não reagia de começo. Até o dia que ela passou a reagir também. Por causa de todas as coisas que ele me falava, eu comecei a ficar oprimida, deprimida, ficava presa dentro do quarto, não queria sair, ficava muito angustiada, não tinha mais vontade de fazer comida para ele, não tinha vontade de lavar uma roupa, não tinha vontade de nada, queria apenas morrer. Era difícil controlar, porque parecia que era algo que me dominava. E eu não tinha controle de mim, eu tinha certas vezes até medo de mim. Por exemplo, eu pegava uma faca às vezes e eu olhava para a faca e eu tinha medo, entendeu? Que eu fosse fazer alguma coisa. Eu largava rápido a faca assim e eu pensava comigo, poxa, o que está acontecendo comigo, né? Entendeu? Porque eu não sou assim, né? Entendeu? Mas eu estava daquele jeito. A minha mãe me convidou para ir na casa dos encostos. E eu, como era um convite de mãe, eu fui. Ela falou para mim, vamos, vocês estão brigando muito, quem sabe vai resolver, vai melhorar. Não custa tentar, vamos lá. Eu fui, né? Mas aí só piorou a minha situação, porque aí eu brigava muito mais. Fiquei mais agressiva do que eu já era. E aí o que aconteceu? Eu e minha esposa, a gente passou dentro de casa a morar separado. Separado em que termos? Ela dormia no quarto e eu dormia no sofá. Eu não queria ter outra mulher, então eu falei, bom, então eu vou ver se eu consigo resolver, né, esse problema vendo pornografia. E eu lembro que eu passava 10, 12 horas na pornografia, entendeu? Vendo todo tipo de pornografia, toda coisa suja, imunda que existe. E aí eu me tornei essa pessoa também, esse lixo de pessoa, isso que é a verdade. Numa dessas discussões, o meu pai havia dado uma arma para ele de presente, para ele proteger a família. Eu peguei essa arma, entrei no banheiro, engatilhei na minha cabeça, daí eu fiquei paralisada. Tentei várias vezes me matar, né? Eu tomei remédio, os faixa preta junto com as bebidas. E a promessa que eu tinha feito para mim mesmo, o sonho que eu tinha de ter uma família, aquilo parece que tinha fugido das minhas mãos. Mas eu queria, dentro de mim eu sempre quis. Mas aí a coisa foi se tornando num grau de violência, de briga, de discussão. E na verdade eu perdi a esperança de ter uma família, entendeu? Porque eu falei, pô, é impossível, né? É impossível, porque lá atrás eu já vim numa família errada. E eu quis ter a minha e não consegui. E aí apareceu, né, a oportunidade de conhecer a Igreja Universal. Os meus filhos já iam escondido. Eu tinha uma irmã minha que levava ele escondido, contra a minha vontade. E aí eu falei, bom, vamos lá então, vamos ver como é que é. Depois da oração, me senti leve. Parecia uma pluma, assim. Eu percebi que eu me senti leve. E naquela semana, a gente passou uma semana tranquila, porque toda semana em casa tinha briga e tinha sangue, derramava-se sangue em casa, entendeu? Toda semana. Não tinha uma semana que não tinha um acontecimento desse. E nós passamos uma semana calma. E aí, o que aconteceu? A gente ia a semana toda para a igreja, começou a frequentar todos os dias, porque aquilo fazia um bem para a gente. E começamos a frequentar, e as coisas começaram a mudar. A minha esposa deixou de tomar os remédios que ela tomava, ela passou a cuidar dos filhos, que ela não cuidava como mãe, entendeu? Porque os filhos, na verdade, tinham medo dela. Quando ele acordava de manhã, ele saía para trabalhar, não falava nem tchau. Daqui a pouco ele começou a me beijar, me telefonar no serviço. A primeira vez que ele me ligou, eu tomei um susto. Falei, morreu alguém?
Porque ele, em 20 anos de casado, nunca ele tinha me ligado. Eu tomei um susto mesmo. E aí eu comecei a ver pequenas coisas que ele fazia, me ligar no meio da tarde, para saber se eu tinha almoçado, se eu não tinha, se eu estava bem, se o meu dia tinha sido bem. Porque ele não perguntava, ele não queria saber de nada que era a respeito a mim, né? E aí ele começou a se preocupar e eu comecei a perceber as mudanças dele. Até o dia que o pastor falou assim, ó, você tem que, para ser uma nova criatura, receber o Espírito Santo. Bom, por que é esse Espírito Santo, né? Que eu vi as pessoas falar, a gente não entende, né? Parece uma linguagem de outro mundo, né? E aí fui jejuando, fui fazendo os votos com Deus, fui me consagrando. Havendo dentro de mim uma mudança, mas uma mudança aonde primeiro? Primeiro na minha mente, na minha consciência. E até o dia que eu falei, eu preciso receber o Espírito Santo. Aí eu lembro que foi um dia de domingo, o bispo que estava fazendo a reunião, muito bacana, ele pegou, ele fez o papel dele, ele me levou até Jesus. Aí passou o filme da minha vida, filme todo dia da minha vida, as coisas tudo errado que eu fazia, eu fui um lixo, eu não merecia nem ser salvo. E aí Deus falou para mim, então, mas eu vou te salvar hoje e você vai ser meu filho. Aí entrou aquela paz dentro de mim. Aí eu não sei quanto tempo durou, se foi 10 minutos, se foi 15 minutos, se foi... Eu sei que eu fui levado até os céus e Deus falou assim, eu estou te salvando. E assim eu recebi o Espírito Santo. Aí eu tive a certeza ali que Deus era comigo. Aí eu falei, poxa, aí já viu, aí eu queria sair pulando, gritando, o meu filho estava comigo do meu lado, ô pai, o que aconteceu? Eu falei, pô, Jesus existe. Porque até então eu só tinha a informação dele, não tinha tido uma experiência com ele. Ele me ligou e falou, tô indo aí. Tá bom. Aí quando ele chegou, ele já chegou transformado. Ele chegou mais amável ainda, mais carinhoso, mais querendo falar muito da palavra de Deus. Ele não parava de falar. Me levou a tomar café. Eu estava trabalhando, mas a minha chefe falou, não, vai lá com ele, porque ela também percebeu o brilho no olhar dele, ela falou, ele está diferente, vai lá, né? E aí eu fui, mas foi muito diferente, ele mudou demais. Minha vida se transformou, entendeu? Aí transformou família, transformou meu casamento, minha esposa viu a mudança em mim, meus filhos viram a mudança em mim, entendeu? Eu que andava armado, se alguém falasse um A para mim, eu tirava o revólver, eu queria matar, queria dar tiro, entendeu? E aquilo cessou. Quer dizer, eu fiquei livre disso. Se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui. Não estaria mais casada. Não teria nada do que eu tenho hoje, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. A paz que eu tenho hoje, ninguém pode me dar. E o principal, dentro da gente. O Espírito Santo hoje para mim, ele é tudo para mim. Ele é meu alimento, ele é meu amigo, ele é meu conselheiro, ele é meu pai, entendeu? Meu pai. O pai que eu não tive lá atrás, ele é hoje. Eu falo, pai, ainda bem que isso existe. E ainda bem que eu sou teu filho, entendeu? E eu tenho onde bater, eu tenho para quem pedir. E eu sei que ele me ama e eu amo ele. Então eu sou dele e ele é meu. É maravilhoso, né? É emocionante, é magnífico o que o Espírito de Deus faz na vida das pessoas que o buscam. Você não precisa merecer para receber o Espírito Santo. Você não precisa ser uma pessoa perfeita, justa, sem pecado, não. Mas Deus exige que você tenha desejo de conhecê-lo, que você queira o que é justo, o que é certo, o que é correto. Porque desde criança o Milton já tinha determinado que quando casasse ele não seria como o pai dele, que tinha muitas mulheres e que não dava a mínima atenção para sua mãe. O Milton cresceu
dentro de uma família desestruturada, mas também ele teve a inteligência, a sabedoria de almejar ter uma família. E é claro, minha amiga e meu amigo, você e eu, você pode ser católica, pode ser espírita, espiritualista ou evangélico, você pode ser muçulmano, judeu, não importa qual seja a sua religião, mas você é gente, não é? Você é carne e osso, não é? Não é isso? Então, por conta disso, por ser um ser humano, você tem necessidade de ter uma família. Todos nós temos. Por maiores que sejam os sucessos, os bens, o patrimônio, por mais forte, por mais belo que você seja, você sabe que a carne vai se deteriorando com o tempo. Isso é tão certo como Deus existe. Mas quando se tem uma família, quando a gente envelhece juntos, então a gente vai ficando mais apegado um ao outro, de forma que a gente não consegue viver sem o outro. Mas para você constituir um lar, uma família, você tem que ter um casamento exemplar. Mas para ter um casamento exemplar, você há de convir que tem que ter sabedoria, tem que ter uma direção de Deus. Deus é amor. O Espírito de Deus é o Espírito do amor. É impossível a pessoa ter uma família bem estruturada, um lar, onde encontra paz, alegria, a satisfação, o prazer de ter o seu lar, sua esposa, o seu marido, seus filhos, à volta da sua mesa. Para ter isso, só com a direção do Espírito Santo. Porque nos dias de hoje, ninguém é de ninguém. É verdade ou não é? Cada um busca os seus próprios interesses. O marido busca o interesse dele, a mulher busca o interesse dela, e cada um vai para um lado e depois a gente se junta novamente. Essa é a regra desse mundo. Porém, quando a pessoa tem o espírito do amor, que é o Espírito Santo, que o seu Milton recebeu, então a pessoa tem a direção para constituir um lar, uma família de verdade. E sem essa família, sem a constituição de um lar de verdade, é impossível a pessoa ser feliz. Pode ter dinheiro que tiver, pode ter o sucesso que tiver, pode ter o poder que tiver, mas se não tem uma família, é infeliz, é triste, é uma pessoa infeliz, é pobre e miserável. É isso que Jesus fala quando diz: o Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que dá vida, o Espírito Santo é o Espírito dele, o Espírito é o que dá vida. E a vida familiar é essencial para a nossa sobrevivência neste mundo tão hostil, tão mau, tão egoísta, não é verdade? Então Jesus está falando que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe o Espírito da vida. A carne, quer dizer, o físico, que é físico, para nada aproveita. Mas quem tem o Espírito Santo vive num vaso de barro, mas é feliz, porque tem o Espírito da vida. E eu queria, minha amiga e meu amigo, fazer um convite para você. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós temos a
terapia do amor. Quer dizer, a terapia do Espírito Santo. Todas as quintas-feiras, às 8 da noite. Aqui no Templo de Salomão, nós temos um amplo estacionamento gratuito. Você não tem que pagar nada. A terapia do amor, ela é realizada para unir os casais, para reconstituir lares, para abençoar filhos, para fazer a família estruturada, mas estruturada numa base sólida, numa rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Não é uma religião, não é uma filosofia, é uma vida. Então, na terapia do amor, nesta quinta-feira, às 8 em ponto, aqui no Templo de Salomão, nós teremos essa reunião especial para pessoas que se sentem convidadas, se sentem com vontade de começar a construir uma família de verdade. Porque talvez você seja aquela criatura que já casou 3, 4, 5 vezes, 7 vezes e ainda não conseguiu ser feliz. Por que você tem tentado e não tem conseguido? Porque faltou o espírito do amor, o espírito da fé, o espírito da inteligência, o espírito da sabedoria, que a pessoa recebe quando ela tem um encontro com o Deus desconhecido para muitos, mas que se revela àqueles que querem conhecê-lo. Então, nesta quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, você é o nosso convidado. Graças a Deus. Realizar o sonho de viver um casamento feliz e em harmonia. Aprender a fazer escolhas certas e a resolver conflitos a dois. Descobrir que para amar e ser amado é preciso de amor inteligente. E que sua vida amorosa pode ser transformada de uma vez por todas. Terapia do amor. Onde mora a mudança, o recomeço e uma nova história. Onde muitas pessoas têm encontrado todas as quintas-feiras novos caminhos e felicidade. Terapia do amor, às quintas-feiras às 10 horas, 15 horas e 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O que seria necessário passar na vida para escolher caminhos autodestrutivos? Seriam traumas de infância? Rejeições? Abusos? Jaqueline Moreira desmistifica tudo isso. Seus pais chegaram à Universal quando ainda era uma criança. Dessa maneira, em seu lar já haviam princípios definidos, até o dia em que tudo lhe pareceu como celas que aprendiam. Aos 11 anos de idade, foi me apresentado um mundo na escola e foi me apresentado as drogas. O primeiro contato que eu tive foi justamente as drogas, foi aonde eu tive o primeiro contato com a maconha. Por conta de eu não ter dinheiro, eu passei a andar com pessoas que traficavam, pessoas que roubavam, para justamente passar a adquirir essas drogas e esse cigarro que eu utilizava. Foi aonde eu conheci as bebidas também, comecei a me aprofundar no mundo do alcoolismo. Através disso, eu cheguei até o lança-perfume, que foi a droga que eu mais utilizava junto com a maconha. Para mim poder ter aquilo, eu comecei a fazer também alguns furtos. Então eu roubava em casa o dinheiro do meu pai, da minha mãe, roubava em alguns outros lugares, roubava na escola também. E aquilo foi se tornando algo normal para mim. E dentro de mim foi abrindo um buraco sem fim. E foi aonde os meus pais descobriram tudo que eu fazia. E foi aonde tudo começou a ser pior do que já estava. Justamente por conta deles terem descoberto tudo que eu fazia, a minha mãe começou a usar um argumento de prisão comigo. E aquilo foi me trazendo uma raiva muito grande dela. E com o passar do tempo, essa raiva foi se tornando um ódio, e esse ódio se tornou um desejo que eu queria que ela morresse. O que Jaqueline não sabia, até o momento,
era que ela mesma estava sentenciando sua trajetória. Foi aonde eu conheci um rapaz pelas redes sociais. Ele me dava diversas coisas e aquilo eu sabia que ele não adquiria com o trabalho dele porque eram coisas caras. Então foi se aprofundando mais até eu descobrir que ele era traficante. A gente brigava muito, ele tinha muitos ciúmes de mim. Eu só estava com ele pelas coisas, então eu não gostava dele, eu traía muito ele me ameaçava de morte constantemente. E com isso, eu comecei a me lembrar das coisas do início. Eu comecei a me lembrar de quando eu ia para a igreja, realmente, porque não era forçado, não era obrigado. E aquilo foi me trazendo uma vontade de retornar, mas até então o orgulho não me deixava. Aí entra o caso de uma amiga. Na escola, conversando com ela, essa amiga, ela tinha depressão e eu era aquela pessoa que não frequentava a igreja, mas falava da igreja para quem precisava. E convidei essa amiga para ir numa reunião de libertação e acompanhei ela. Fui então só para acompanhar mesmo, não queria nada. E depois daquela reunião, eu comecei a frequentar outras reuniões. Foi aonde a minha mente começou a despertar, porque havia um bloqueio na minha mente. Tudo que era falado, tudo que era passado, o céu e o inferno, não entrava dentro de mim. Era como se eu tivesse anestesiada. Eu já tinha provado de tudo no mundo, eu já tinha me relacionado com todo mundo que eu queria, já tinha aproveitado, entre aspas, o máximo possível do mundo, mas nada daquilo tinha me preenchido. Nada daquilo tinha me trazido paz e muito menos tranquilidade para minha alma. E quando eu ouvi falar que Deus, ele poderia me trazer a paz que eu nunca tinha tido e literalmente a liberdade que eu pensava que tinha no mundo, mas não tinha, mas que ele ia me trazer essa liberdade, eu fui pro altar com todas as minhas forças. Eu não medi esforços. Em posse da decisão, Jaqueline fez a escolha mais importante da sua vida. Eu falei, meu Deus, eu não tenho mais nada. Eu só tenho a minha vida, só tenho a minha alma para te entregar. E eu realmente, a única coisa que eu quero do Senhor é a minha salvação e é o teu Espírito, porque eu não te conheço. Até então eu achava que conhecia, mas é só da boca para fora. Mas eu de fato quero te receber. E nesse jejum de Daniel, eu lembro que eu larguei tudo. Tirei aquele lixo que existia dentro de mim com relação às coisas que vinham de fora, televisão, músicas, tudo. Eu me desapeguei, me desliguei de tudo, porque eu literalmente queria nascer de Deus. Se Deus ele me desse o Espírito dele, naquele momento eu morresse, para mim estava ótimo, porque eu só precisava dele, não precisava de mais nada. Eu fui até o altar com todo o meu coração. Naquele dia eu quebrei aquela Jaqueline orgulhosa, aquela Jaqueline que achava que não precisava de Deus. Eu literalmente me quebrei. E eu me derramei, eu falei, meu Deus, eu só tenho o Senhor. Eu não tenho mais nada. Se eu não tiver o Senhor, eu literalmente estou no inferno. Mas se eu te encontrar, literalmente a minha vida vai ter valido a pena. Ter chegado até aqui vai ter valido a pena. Eu fui preparada. No sábado à noite eu já estava falando com Deus, meu Deus, é amanhã. Amanhã eu vou ser selada pelo teu Espírito. Eu preciso ter o teu selo. Eu me preparei, eu preparei a minha roupa, eu preparei tudo, preparei a minha mente. Eu fui determinada. E eu lembro que eu fui na primeira reunião. Era 7 horas da manhã. E como era o último dia, eu busquei com todas as minhas forças. Fui até o altar, clamei, busquei. E eu lembro que não aconteceu nada. E naquele momento que eu saí da reunião, eu fiquei revoltada. Eu falei, meu Deus, eu não vou sair daqui enquanto eu não te receber. Ainda tem a reunião das 9h30. Quando a reunião das 9h30 começou, eu bati o pé, eu falei, meu Deus, vai ser nessa reunião. Eu não vim à toa, eu não preparei a minha mente, eu não preparei minha roupa à toa, eu não preparei a minha semana à toa. Eu determinei, vai ter que ser hoje. E eu lembro que naquele momento da pregação, o bispo ele deu uma palavra e ele falou, olha, se você se preparou, se você se entregou, Deus pode ter certeza que ele está aqui diante do altar te esperando. Pela sua insistência, ele vai te honrar. E quando eu cheguei na frente do altar, eu falei, meu Deus, ou o Senhor honra agora, ou literalmente tudo isso daqui é uma farsa, mas como eu sei que não é, eu sei que daqui eu vou sair batizada, selada com teu Espírito. E foi aonde aconteceu.
ali buscando, o Espírito Santo ele veio sobre mim. E ele veio, me trouxe uma certeza, uma paz tão grande que eu não estava sozinha, de que ele era o tudo que eu precisava, o tudo que eu tinha buscado no mundo, o tudo que eu sempre queria ter e não tinha alcançado. Estava ali naquele momento dentro de mim. E eu só ouvi ele dizer, eu sou com você. A partir de hoje, você não é mais a mesma. Você não pertence mais ao mundo, mas você pertence a mim. E depois daquele dia, tudo foi diferente. Naquele mesmo momento, eu já vi mudança. Porque o meu relacionamento com os meus pais, dentro de mim, a tranquilidade que eu nunca tive, a paz que eu nunca tive. Naquele dia, quando eu deitei a cabeça para dormir, quando eu deitei a cabeça no travesseiro para dormir, eu literalmente encontrei paz. Eu dormi como se fosse uma criança, eu tive tranquilidade dentro de mim, eu sorri à toa, eu tinha um gozo muito grande dentro da minha alma, que nem eu sabia explicar de tão grande que era. No mesmo dia, os meus pais olharam para mim e falaram, poxa, você é outra pessoa. Eu não consigo mais ver aquela antiga Jaqueline dentro de você. Eu tenho um amor pela minha mãe, um amor pelo meu pai que eu nunca tive antes. E dentro de mim, hoje só tem certeza. A certeza da minha salvação, a garantia de que o Senhor Jesus é junto comigo. O Espírito Santo é minha felicidade. Ele é a minha maior alegria. Ele é o meu bem maior. O bem mais precioso da minha vida. Eu posso perder tudo. Tudo que eu tenho. Posso perder meus pais, posso perder casa, posso perder emprego. Mas a única coisa que eu não posso perder é a minha salvação, que é o Espírito Santo. Ele é a única coisa que brilha dentro de mim e a única coisa que eu consigo enxergar é Ele. Porque nada que vem de fora consegue mais ofuscar os meus olhos. Porque eu de fato e de verdade encontrei a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria e o verdadeiro brilho que vem dele. Caminhava por estradas tão desertas, eu sofria, mesmo assim eu procurava. Meus amigos não podiam me ajudar. Eu sofria, mesmo assim eu caminhava. Deparei com um pranto no meu rosto e caí sobre pedras e espinhos. Quando tudo terminava para mim, eu ouvi uma voz dizendo assim: estou aqui sempre com você. O Pai nunca abandona o seu filho. Eu percebi que era a voz de Deus. Como é linda e divina a luz. Aprendi com Deus a ser feliz e caminhar com Jesus. Quero ser pro Senhor tudo que eu não sabia. Agradeço ao Senhor todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. O Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus.
Senhor pôs Jesus na minha vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor pôs Jesus na minha vida. O Senhor Jesus declarou a importância de sentarmos à mesa com Ele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Somente em Jesus e na sua palavra, encontramos alimento para sermos sustentados até o fim. Nesse período, muitos deixaram essa comunhão, e agora se encontram fracos e desanimados. Há quanto tempo você não participa da Santa Ceia na casa de Deus? Busque o verdadeiro alimento para a sua alma. Nesta quarta-feira, a Santa Ceia do Senhor, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma igreja universal do Reino de Deus próxima de você. Meu nome é Raimunda Brito. Sou formada em Biologia, pós-graduada em Análises Clínicas. Desde muito cedo, foi nascendo um preconceito contra a Igreja Universal. Eu era de outra denominação, aí me afastei e ouvia sempre falar muito mal da igreja. Eu ouvia falar que era uma igreja de pessoas que roubavam, que eram enganadores. Eu lembro uma vez que minha mãe, assistindo de madrugada, falou assim para mim: Raimunda, tem uma igreja nova, vamos lá. E ela contava os testemunhos para mim. E eu falava: não, mãe, eu não vou nessa igreja, não vou. Achando que era muito esperta, muito inteligente. Eu tinha uma amiga que era uma amiga muito próxima. E ela já frequentava a Igreja Universal. E falava da igreja, falava muito bem da igreja, mas eu não acreditava. Eu olhava para ela assim, fazia pouco caso que eu falava: coitada dessa minha amiga. Até esse momento eu morava no Maranhão. E aí decidi vir morar em São Paulo. E aí foi pior a situação, porque eu não conseguia trabalho, fiquei 3 anos desempregada. Eu fui criando expectativa, fui criando ali sonhos, e esses sonhos eram frustrados. Aí eu fiquei doente, eu sentia dores de cabeça constante, eu tinha febre. Pedia exames, não dava nada, não constatava nada nesses exames. E aí, à noite eu deitava para dormir, eu não conseguia dormir. Eu chorava, porque eu falava: não está normal a minha vida. Se eu não estou doente, se eu não tenho nada, e o que está acontecendo com a minha vida? Tinha uma obreira ali que morava próximo de mim. Cada dia que ela me convidava para ir à igreja, eu dava uma desculpa. Porque eu ainda tinha comigo todo aquele preconceito eu carregava, eu falava não. Aí, um determinado dia, ela me convidou, era numa terça-feira, não esqueço até hoje. Eu falei: tá, hoje eu vou com você. Nessa primeira reunião que eu fui com a obreira, foi marcante. E aí eu ouvi do altar, lá da pregação do pastor, que ele falou assim: olha, se você obedecer a Deus, ele até fez a colocação, você não vai estar me obedecendo, no caso, obedecendo ao pastor. Que aquele velho preconceito nesse momento me fez refletir. Não era a palavra dele, ele estava seguindo a palavra de Deus, que era a Bíblia. E aí eu fui fazendo essa análise lá, disso que eu ouvi lá, da colocação que o pastor fez no altar, que se a Bíblia era foi usada para fazer aquela colocação, por que eu estava vivendo a palavra do homem, o preconceito? Passei a deixar esse preconceito quando eu fui percebendo
que os pastores, eles tinham ali uma preocupação com as almas. Eles não tinham, o foco deles não era o dinheiro, não era o bem material das pessoas. Quando eu fui vendo aqueles pastores atendendo as pessoas com muito cuidado, com muito respeito ali, os obreiros, como eles cuidavam das pessoas, passei a assistir mais essas reuniões de quarta-feira, reuniões de domingo, sexta-feira da libertação, e aí fui seguindo cada dia. Cada reunião que eu assistia como se fosse a primeira reunião. Eu ia com o propósito de receber o Espírito Santo. Eu pedia, o que tem em mim ainda que eu preciso perder, que eu preciso abrir mão para receber o Espírito Santo. A consequência foi o meu novo nascimento, a mudança da minha vida após o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele traz um novo entendimento, ele abre a nossa visão. Eu consegui trabalhar, o que eu não conseguia antes, eu fui curada, não sei para onde foram todas aquelas doenças que eu carregava, eu perdi, eu passei a seguir a minha vida. Hoje eu não tenho mais preconceito nenhum contra a igreja, muito menos contra o Bispo Macedo, um homem de Deus. Para as pessoas que têm preconceito, eu tenho só uma coisa para dizer, que elas se derem a oportunidade. Vá a uma reunião e tire as suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, assim como a minha vida mudou. Para alcançar o maior número de pessoas com suas mensagens, Jesus subia no barco, pregava nos montes, tudo para que sua voz fosse ouvida o mais longe possível. E esta foi a ordem deixada por ele aos seus servos. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Uma das formas de subirmos nesses telhados e de proclamarmos a palavra de Deus em todo o país e pelo mundo é através da rádio, TV, internet e redes sociais, que atualmente se tornaram a igreja de muitas pessoas impossibilitadas de saírem de suas casas. Provavelmente, esses são os únicos canais que vêm transmitindo fé e vida no momento que só ouvimos más notícias. Mas, para manter os altos custos de todos esses canais, contamos com a sua contribuição. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a levar a palavra que anima e levanta a todos os sofridos e desesperados. Você pode doar enviando uma mensagem de texto para o número 28453 com a palavra doar e em seguida o valor numérico da sua doação, através do site universal.org/doar. Também pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Se preferir, pode fazer transferência bancária para uma dessas contas. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Nós vamos agora entrar em oração. Você deve já ter o copo com água na mão. E se você não tem, pega um copo com água. Prepare esse copo com água aí. E vamos entrar em oração. Porque depois dela ser abençoada, dela ser bendecida, como diz o espanhol, abençoada, então você vai beber dessa água e vai ter a sensação de que Deus está ouvindo, que Deus está vendo e ouvindo a sua oração. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile,
O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Ó Deus vivo, ouça a minha voz, a minha oração, pois desde o tempo de Salomão eu me coloco de joelhos para interceder em favor desta pessoa que não tem ninguém por ela, ninguém por ele. E o pior é que ele está desanimado, ela está desanimada diante de tantos fracassos no casamento, na vida profissional, na vida familiar, até na vida espiritual. Essa pessoa que frequentava uma igreja, professava uma fé em uma religião, em um homem, e foi decepcionado, está desacreditada, está desanimado, se rendeu aos problemas, está aí agora pensando no pior, pensando que nunca vai ser feliz, pensando que o Senhor não existe, pensando que ninguém se importa com ela, pensando que os seus sonhos nunca serão realizados. Oh, meu Deus! Agora, fala com ela, com ele através da minha oração. Já que ela não tem disposição para orar, eu clamo, eu não oro não, eu clamo a Ti aqui desde o templo de Salomão, para que agora o Senhor venha arrancar o espírito do desânimo. Solta ela, encosto do desânimo, que não deixa ele orar, trabalhar, cuidar de si, cuidar da família, buscar a Deus, vir ao templo de Salomão. Eu te repreendo, o encosto do desânimo. Solta ela, solta ele agora, pois eu te repreendo e te ordeno em o nome do Senhor Jesus. Diga, amigo, amiga, ceia todo desânimo. Respire profundo e receba agora o ânimo que vem de Deus para você cuidar da sua fé, cuidar do seu casamento, cuidar da sua saúde, cuidar da sua salvação, cuidar da sua família. Meu Pai, abençoe esta água e através desta água, como um ponto de contato, traga o ânimo, a disposição para todos que oram comigo, para que a partir de agora ele comece a te buscar, a te obedecer e a viver uma nova vida, pois em tuas mãos eu entrego a vida desta pessoa e aos seus familiares. Diga o nome deles, dos seus filhos, que você vai levar à Igreja Universal neste domingo para receber a bênção de Maria e José, a mesma bênção que eles receberam do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Diga, eu e a minha casa receberemos também. Beba desta água consagrada a Deus em oração. Receba forças para lutar e vencer. Meu Pai, obrigado pelo livramento que o Senhor acaba de realizar na vida daqueles que oram comigo. Eu te agradeço antecipadamente, pois sei que neste domingo às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, o Senhor vai soprar o teu Espírito, como fizeste sobre os primeiros cristãos, naquele domingo que o Senhor ressuscitou e à noite, ao pôr do sol, apareceu para eles, porque havia sinceridade neles. Faça com que os sinceros estejam aqui conosco às 18 horas, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, para receber o fôlego da vida, o Espírito Santo. E você que quer, você que crer e você que vai estar conosco, diga amém e graças a Deus. Eu desafio a você, meu amigo, que estava desanimado, desanimada, sabe, prostrado, desacreditado, que se você obedecer a palavra de Deus a partir de hoje, se eu sou homem de Deus, e você fizer o que eu vou lhe dizer agora, de buscar a Deus com fervor, priorizar a Deus na sua vida, se não acontecer nada, neste domingo, dia 27, na sua vida e na sua família, você não terá que voltar ao Templo de Salomão ou à Igreja Universal. Mas se você perceber uma diferença em você e na sua casa,
você vai obedecer a Deus como diz as Escrituras Sagradas. É um desafio. Você topa? Então, se você topa, é tudo por tudo. Meu filho, quando ele tinha 4 anos, em um exame de rotina, a médica falou que ele estava com problema de tireoide. E aquilo me deixou assim bem chateado, porque ele tinha 4 anos, ele tinha que tomar todo dia um comprimidinho de manhã, em jejum. Aí ele tomava e esperava meia hora para tomar café. E ele com 4 anos, eu fiquei super chateada. Claro. Mas na época eu não conhecia a fé, Hoje ele tem 14 anos, mas nunca aceitei. Então, quando eu conheci a fé e o uso da água, fiz um propósito com Deus e falei, filho, nunca mais você vai tomar esse comprimido. E todo dia de manhã eu dava água para ele. Eu dava o comprimido e dava água, eu dava o comprimido e dava água e pedindo a Deus e graças a Deus aí ele fez um exame e ainda deu tudo bagunçado. Aí eu falei, perseverei, Eu falei, eu não aceito, meu Deus, não é possível. Aí continuei, aí o último exame, normal, bispo. Completamente curado. Completamente curado. Eu era uma pessoa totalmente possuída pelos espíritos, então além de ter perturbações espirituais, eu era enferma. Tinha dor de cabeça constante, que é enxaqueca, Dor no estômago, sinusite. A minha sinusite era tão terrível que eu deitava no travesseiro e de manhã cedo amanhecia cheio de secreção. Oh, Deus. E tinha uma tontura e calafrio todo instante. Era uma pessoa insegura. E através de vir na igreja, participar das orações e participar da água, e tomando a água, Jesus me libertou e me curou. Ouvia vultos, ouvia vozes. À noite eu não conseguia dormir, porque eu tinha vários pesadelos. Eu sentia alguém em cima de mim, alguém que batia a porta e me chamava pelo meu nome. Eu levantava assustada. Na hora que eu estava pegando no sono, eu sentia a voz me chamando e sentia alguém como que estivesse me agarrando o meu corpo. E quando não, eu via assim, pessoas mesmo em cima de mim, assim, sabe? Hoje a senhora está liberta, já não tem mais essas perturbações, esses problemas que a senhora mencionou de saúde também não? Eu tenho saúde, trabalho, e eu estou com 63 anos e faço esteira 1 hora, até mais, e não sinto cansaço. Você sabia que há 3 coisas impossíveis para Deus? Você sempre ouviu que não há impossíveis para Deus, é verdade. Mas há 3 coisas que é impossível Deus fazer. A primeira é mentir. É impossível que Deus minta. Está escrito em Hebreus 6,18. O que Ele prometeu, Ele cumpre na vida daquele que obedece a sua palavra. A segunda coisa que é impossível Deus fazer é ser injusto. Está aqui, Isaías 45, versículo 21. Deus é justiça, meu amigo. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é justiça. Mas para Ele fazer justiça na minha vida, na sua vida, você tem que obedecê-lo. Você tem que assumir essa fé. Ainda que ela seja pequenininha, como um grão de mostarda. Não importa o tamanho da fé. Você vai pegar esse papel, hoje, aqui no Templo de Salomão, você vai pegar o grão de mostarda na Igreja Universal mais próximo da sua casa, da sua loja, da sua empresa, do seu trabalho. Você vai escrever o seu impossível. E você vai fazer um voto a Deus e você vai trazer no domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa, com um voto pedindo a Deus o impossível. E como é impossível que Deus seja injusto, Ele vai fazer justiça na sua vida. Não esqueça de trazer a garrafinha para você recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado no Templo de Salomão. Essa água é gratuita, é consagrada à Santíssima Trindade. Você vai trazer um pão que nós vamos abençoar para você comer em casa com seus familiares, para que haja união, para que haja cura, libertação dos viciados, para que Deus abençoe o pão nosso de cada dia, com paz, saúde e proteção. Templo de Salomão tem as portas abertas ao público e você é o nosso convidado todo especial. Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda
a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.